Imagine que alguém te dissesse que existe um padrão secreto por trás de toda a grande fortuna da história. E que esse padrão pode ser aprendido. Foi exatamente isso que Napoleon Hill acreditava, e dedicou a vida para provar. Mas antes de falar sobre seu livro lendário, Pense e Enriqueça, precisamos entender quem era esse homem. Porque a história de Hill é, por si só, uma jornada digna de um best-seller. Hill nasceu em 1883, em uma pequena cabana de madeira nas montanhas da Virgínia, nos Estados Unidos. Era uma região pobre, marcada por dificuldades. Desde cedo, ele aprendeu que se quisesse algo da vida, teria que conquistar com esforço próprio. Aos 13 anos, já escrevia para um jornal local. Mas ele não queria apenas contar histórias. Ele queria mudar vidas. E um dia, teve a oportunidade que mudaria tudo. Foi quando recebeu a missão de entrevistar um dos homens mais ricos e influentes da época, Andrew Carnegie. Carnegie era um magnata do aço, mas também um visionário. Durante a entrevista, Carnegie percebeu algo diferente em Hill: ambição e vontade de aprender. Foi então que o bilionário fez uma proposta ousada. Carnegie revelou que acreditava haver um segredo para o sucesso, um padrão comum entre todas as pessoas bem-sucedidas. Um conjunto de princípios mentais e comportamentais que transformava pessoas comuns em titãs da riqueza e da influência. E ele queria alguém para investigar isso, para entrevistar os maiores nomes do mundo: Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, Alexander Graham Bell, e descobrir o que todos tinham em comum. E então, Carnegie lançou o desafio. Você está disposto a dedicar os próximos 20 anos da sua vida para essa missão? Sem receber nada por isso no início? Hill aceitou. E começou a maior investigação sobre sucesso que o mundo já viu: a Jornada de Hill. Durante mais de 2 décadas, Napoleon Hill conversou com os nomes mais poderosos do planeta. Mas ele não estava interessado apenas em suas empresas. Ele queria entender suas mentes. Como eles pensavam, quais hábitos cultivavam, que crenças os guiavam, como tomavam decisões. E, principalmente, o que os diferenciava da multidão. O que ele descobriu foi tão poderoso que até hoje seu livro é um dos mais vendidos do mundo. Pense e Enriqueça não é só um manual sobre dinheiro. É um guia sobre como pensar. Sobre como moldar sua mente para criar resultados extraordinários. O poder do desejo ardente. A primeira grande ideia de Hill é simples, mas profunda. O ponto de partida de toda realização é o desejo. Mas não é qualquer desejo. É um desejo ardente, quase obsessivo. Hill mostra que os grandes realizadores não gostavam da ideia de ter sucesso. Eles tinham uma necessidade quase física de alcançar seus objetivos. Era o tipo de desejo que tirava o sono, que fazia a pessoa levantar mais cedo, trabalhar mais duro, insistir quando todos desistiam. Sem esse fogo interno, não importa o quanto alguém seja inteligente ou talentoso, vai parar no primeiro obstáculo. Hill conta a história de Edwin C. Barnes, um homem comum que tinha um sonho incomum. Ele queria ser sócio de Thomas Edison. Isso mesmo, não funcionário. Sócio. Sem dinheiro, Barnes viajou de trem clandestinamente e apareceu no escritório de Edison com a cara e a coragem. Pediu uma chance. Foi contratado para uma função simples, mas nunca tirou os olhos do seu objetivo. Anos depois, quando Edison precisou de alguém para liderar a venda de um novo equipamento, Barnes foi o único a se candidatar com convicção. Era a oportunidade que ele esperava. E a agarrou com tanta força que acabou de fato tornando-se sócio do inventor. Hill usa essa história para mostrar: o desejo ardente transforma o improvável em inevitável. A fé como ferramenta mental. Outro princípio fundamental de Hill é a fé. Mas não a fé religiosa. Ele fala de fé como convicção interior profunda. Hill dizia que é possível autossugestionar a mente. Ou seja, repetir ideias com tanta frequência que o subconsciente passa a aceitá-las como verdades. E quando a mente acredita, ela encontra meios de manifestar essa crença na realidade. Ele propõe uma técnica chamada afirmação positiva. Por exemplo: eu sou um ímã para oportunidades de riqueza. Cada dia me aproxima mais da minha meta financeira. Repetir isso diariamente, com emoção, ajuda a programar sua mente para agir de acordo com essa visão. Parece místico? Mas pense no contrário.
Quantas pessoas vivem repetindo que não são boas o suficiente, nada dá certo para elas, nunca terão dinheiro. Essas também são afirmações, só que negativas. Hill mostra que a mente é moldada pela repetição. E a fé é construída quando você alimenta sua mente com pensamentos poderosos, intencionais. O conhecimento aplicado. Outra lição de Hill que surpreende. Conhecimento não é poder. Sim, você ouviu certo. Para ele, conhecimento potencializa o poder. Mas só se for organizado e aplicado. Há muitas pessoas cheias de diplomas e quebradas, enquanto outras, com pouca instrução formal, criaram impérios. O segredo não está em acumular dados, mas em transformar informação em ação inteligente. Hill fala do conceito de especialização dirigida. Buscar o conhecimento que é útil para seu propósito, e não apenas estudar por estudar. Ele dá o exemplo de Henry Ford, que foi ridicularizado por repórteres por não saber responder perguntas básicas. Ford respondeu: "Por que eu deveria entupir minha mente com informações que posso acessar com um apertar de botão quando preciso? Eu tenho uma equipe de especialistas para isso." A genialidade de Ford estava em sua capacidade de usar o conhecimento, não de acumulá-lo. Na primeira parte, vimos que Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos entrevistando os homens mais bem-sucedidos do planeta. Ele acreditava que o sucesso não era fruto do acaso, mas de princípios mentais replicáveis. Já falamos sobre o poder do desejo ardente, da fé e do conhecimento aplicado. Agora, vamos aprofundar os outros pilares dessa filosofia que mudou a vida de milhões de pessoas. A força do Mastermind. Um dos conceitos mais poderosos de pense e enriqueça é o Mastermind. Hill define isso como a coordenação de conhecimento e esforço em espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas, para alcançar um propósito definido. Em outras palavras, uma mente coletiva, formada por aliados estratégicos que se impulsionam mutuamente. Ele descobriu que todos os grandes homens de negócios tinham um círculo de confiança. Um grupo pequeno e bem selecionado, com quem trocavam ideias, resolviam problemas e se mantinham motivados. Essa conexão não era só prática. Hill acreditava que, quando duas ou mais mentes se unem com harmonia e foco, surge uma espécie de terceira mente invisível, mais poderosa que qualquer indivíduo sozinho. Thomas Edison e Henry Ford eram parte do mesmo mastermind. Benjamin Franklin participava de um clube semelhante, chamado Junta, onde se reunia semanalmente com outros pensadores e líderes para trocar aprendizados. Hill nos lembra: ninguém alcança o sucesso isolado. A escolha das pessoas que te cercam é uma das decisões mais importantes da sua vida. Persistência. A diferença entre quem quer e quem consegue. Em um mundo cheio de distrações, desistir é fácil. É por isso que Hill dedicou um capítulo inteiro ao poder da persistência. Ele explica que a persistência não é apenas insistir. É insistir com inteligência. Mudar de estratégia se for preciso. Aprender com os erros. Mas jamais abandonar o propósito. Hill cita o exemplo de um homem chamado Harry U. Darby, que durante a corrida do ouro nos Estados Unidos, comprou um terreno e começou a escavar. Logo encontrou traços de ouro e, empolgado, investiu pesado em máquinas e mão de obra. Mas pouco tempo depois, o ouro desapareceu. Ele cavou mais um pouco, até perder a fé. Vendeu tudo por uma ninharia. O novo comprador chamou um engenheiro de Minas, que analisou o local e descobriu que o veio de ouro estava a apenas 3 pés de onde Darby havia parado de cavar. 3 pés, menos de 1 metro. Darby desistiu na véspera da virada. Hill usa essa história para mostrar que o sucesso geralmente está logo depois da frustração. Persistência é o que separa os sonhadores dos realizadores. O fracasso como professor. Muita gente teme o fracasso. Mas Hill dizia que ele era um mestre disfarçado. Segundo ele, todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. Isso não é autoajuda barata. Hill prova isso com dezenas de histórias. Um dos exemplos mais marcantes é o de Thomas Edison. Você provavelmente já ouviu que Edison falhou 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Mas ele próprio dizia: "Eu não falhei 10.000 vezes. Eu descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Hill enxergava o fracasso como feedback, não como fim de linha. É através dos erros que você afina sua estratégia. Descobre quem realmente está contigo.
e fortalece a própria mentalidade. Ele vai ainda mais fundo. Muitas vezes, o fracasso é uma forma do universo testar o quão sério você é em relação ao seu objetivo. A maioria das pessoas recua, mas os que continuam encontram portas que estavam invisíveis até então. A transmutação sexual. Este é um dos conceitos mais incomuns e controversos do livro. Hill propõe que o impulso sexual, uma das energias mais poderosas do ser humano, pode ser canalizado para a criatividade, realização e conquistas pessoais. Ele chama isso de transmutação sexual. Segundo ele, muitos dos grandes gênios da humanidade aprenderam a transformar essa energia em entusiasmo, magnetismo pessoal, força de vontade, imaginação e ação determinada. Não é sobre repressão, mas sobre canalização consciente. O próprio Napoleon Hill observou que a maioria dos homens só atingia seu auge de produtividade e sucesso depois dos 40 anos, quando conseguiam controlar melhor seus impulsos e redirecionar sua energia para algo mais profundo. É uma ideia ousada, mas que vem ganhando respaldo até em estudos modernos sobre dopamina, foco e autodomínio. Os 6 fantasmas do medo. Hill fecha o livro com uma revelação inquietante. O maior obstáculo entre você e sua grandeza não está fora, está dentro. E esse obstáculo tem nome: medo. Ele identificou 6 medos básicos que paralisam a mente humana: medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda do amor, medo da velhice, medo da morte. Esses medos se manifestam como dúvidas, procrastinação, insegurança, hesitação, e muitas vezes nem percebemos que estão no comando. Hill acreditava que o verdadeiro sucesso só é possível quando você confronta esses fantasmas e se liberta deles. Isso exige autoconhecimento, revisar suas crenças, observar seus padrões, questionar os pensamentos automáticos e, acima de tudo, lembrar que a mente pode ser treinada, reprogramada. Um chamado à ação. Ao final do livro, Napoleon Hill não faz promessas fáceis. Ele não diz que você vai enriquecer da noite para o dia. Mas ele te entrega um mapa mental, uma bússola, e diz: agora é com você. Os princípios estão ali, típios. Funcionaram para milhares de pessoas, inclusive para ele próprio, que saiu da pobreza para se tornar um dos autores mais influentes do século. Mas o conhecimento só tem valor se for aplicado com ação persistente e fé inabalável. Nas partes anteriores, mergulhamos no universo mental que Napoleon Hill construiu a partir de décadas de estudos sobre os homens mais ricos e influentes da história. Aprendemos sobre o desejo ardente, a fé, a persistência, o poder do mastermind e os medos que sabotam nossos sonhos. Agora, vamos explorar os últimos e mais sutis códigos do sucesso segundo Hill, os que raramente aparecem nos resumos por aí, mas que carregam o potencial de mudar tudo. A imaginação. O estúdio da mente Hill dizia: tudo que o homem pode criar começa na imaginação. Ele acreditava que a imaginação controlada é a força que transforma ideias em ações, pensamentos em planos e planos em riqueza. Mas ele não falava da imaginação fantasiosa, solta, como a de uma criança brincando, e sim de uma imaginação dirigida, disciplinada e prática. Hill divide a imaginação em 2 tipos. Imaginativa sintética, quando você reorganiza ideias, conceitos e experiências já conhecidas. Imaginativa criativa, quando surgem ideias originais, aparentemente do nada, que Hill associava à mente subconsciente, ou até mesmo a uma inteligência superior. O segredo é exercitar ambas. Por exemplo, Henry Ford não inventou o automóvel. Ele reorganizou conceitos que já existiam, e com sua imaginação sintética, criou a linha de produção em massa. Já Nikola Tesla tinha visões mentais tão vívidas que praticamente via suas invenções antes de construí-las. Hill nos convida a fazer da imaginação uma ferramenta diária, para pensar soluções, visualizar o sucesso e antecipar caminhos. Porque, segundo ele, aquilo que você consegue imaginar com clareza e sentimento suficiente já está em processo de se tornar realidade. Decisão. A virtude dos grandes. Um dos capítulos mais poderosos do livro trata da decisão. Hill estudou 25.000 casos de fracasso e descobriu que a maioria tinha uma característica em comum: a falta de decisão. Pessoas indecisas vivem adiando o que sabem que precisa ser feito. Têm medo de errar, de desagradar,
de sair da zona de conforto. Mas os grandes homens de sucesso tomam decisões rápidas e firmes e demoram a voltar atrás. Thomas Edison, por exemplo, decidiu que criaria uma lâmpada elétrica. E manteve essa decisão firme, mesmo após milhares de experimentos falharem. Abraham Lincoln decidiu abolir a escravidão e enfrentou uma guerra civil para manter sua posição. Hill nos desafia. Você é alguém que decide ou alguém que hesita? Porque o universo parece favorecer os ousados, os que assumem o leme do próprio navio, mesmo em meio à tempestade. O poder do plano sonhar é bom. Ter desejo é essencial. Mas sem um plano, nada disso vale. Hill enfatiza que o sucesso exige um plano prático. E se esse plano falhar, ele deve ser ajustado, não abandonado. Ele sugere que escrevamos nossos objetivos com clareza, divididos em etapas mensuráveis e com prazos definidos. Pessoas como Andrew Carnegie, Rockefeller e Edison tinham planos específicos e detalhados. Sabiam o que queriam, por que queriam e o que fariam em seguida. Hill vai além. Recomenda reunir seu mastermind e buscar auxílio para validar e melhorar seu plano. A ação planejada é o que transforma um desejo ardente em realização concreta. Os hábitos da mente. Hill nos lembra de que somos escravos dos nossos hábitos mentais. Pensamentos repetidos se tornam crenças, e crenças se tornam realidade. Por isso, ele ensina a prática da autossugestão. Repetir diariamente, em voz alta e com emoção, afirmações que reforcem seus objetivos, sua fé e sua identidade de sucesso. Exemplo: eu sou merecedor da riqueza, estou atraindo as oportunidades certas, tenho clareza e força para alcançar meu objetivo. Isso pode parecer simples ou até bobo, mas Hill acreditava que repetir essas declarações reprogramava o subconsciente, moldando sua atitude, comportamento e vibração interna. Ele também recomendava evitar conversas negativas, notícias deprimentes e pessoas que minam sua energia. O ambiente ao seu redor influencia sua mente, e sua mente comanda seus resultados. A mente subconsciente e a conexão universal. Para Hill, a mente consciente é só a ponta do iceberg. Ele dedicou vários capítulos a explicar como a mente subconsciente absorve todas as impressões, emoções e pensamentos, e as transforma em ação. E o mais profundo, ele acreditava que o subconsciente era a ponte entre nós e a inteligência infinita, uma espécie de rede universal, onde todas as ideias, soluções e inspirações já existem, e podem ser acessadas por quem estiver em sintonia. É como se cada pensamento fosse uma frequência de rádio. Ao focar com intensidade, você sintoniza respostas vindas de fontes maiores que você mesmo. Esse é um dos trechos mais espirituais do livro. Hill acreditava que existe uma inteligência suprema e que, ao alinhar seu desejo, fé e persistência, você entra em conexão com ela. E é aí que os milagres acontecem. Coincidências, sincronicidades, oportunidades que parecem mágicas. Mas ele alerta. Essa conexão só acontece quando há ação, clareza e vibração emocional verdadeira. A conclusão: sua mente é o seu maior ativo. Napoleon Hill encerra Pense e enriqueça com uma revelação. Tudo começa e termina em sua mente. Aquilo que você acredita, com convicção e emoção, torna-se sua realidade. Ele nos lembra que não somos vítimas das circunstâncias. Somos criadores conscientes da nossa trajetória. O livro não é apenas sobre dinheiro. É sobre propósito, evolução e controle mental. Ele nos entrega um sistema que combina ciência, psicologia, espiritualidade e ação. Tudo em torno de uma única missão: transformar sua mente para transformar sua vida. Se você chegou até aqui, saiba: você já está à frente de 95% das pessoas. Mas a jornada só começa quando você coloca isso em prática. Haja com clareza. Decida com firmeza. Cerque-se das pessoas certas. Acredite profundamente. E persista até que o universo se curve à sua vontade. Como diria Hill, o ponto de partida de toda realização é o desejo. Mantenha isso constantemente em mente. Desejo fraco traz resultados fracos, assim como um pequeno fogo produz pouco calor. Agora a escolha é sua.